pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Olá, como vai? Tudo bem? Eu gostaria de agradecer a você por compartilhar com a sua rede os vídeos que publico todos os domingos com meus comentários sobre a liturgia da palavra. É desta maneira que estamos cumprindo o nosso compromisso missionário e levando para as pessoas aquilo que realmente é vital, a palavra de Deus. Meus irmãos, por que Jesus se compara a um bom pastor? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 8 de maio de 2022, quando celebramos o 4º domingo de Páscoa e hoje particularmente é o Dia das Mães. Parabéns para todas as mães do Brasil e aquelas também que estão no céu. A liturgia deste domingo começa com o livro dos Atos dos Apóstolos, relatando que após a morte de Jesus, Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia de Pisídia e no sábado seguinte voltou à sinagoga, onde quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que o Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam que era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a eles, mas, como a rejeitavam, falou que iria se dirigir aos pagãos, porque esta foi a ordem que o Senhor lhes deu. Os pagãos ficaram muito contentes e glorificavam a palavra do Senhor. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Ao serem perseguidos e expulsos por judeus influentes, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. No livro do Apocalipse, João continua narrando quando na ilha de Pátimos viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos lhe disse que aqueles eram os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhes prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que estava sentado no trono os abrigaria na sua tenda. Nunca mais teriam fome nem sede, nem os molestariam o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que estava no meio do trono seria o seu pastor e os conduziria às fontes da água da vida. E Deus enxugaria as lágrimas dos seus olhos. Amém? E no Evangelho, meus irmãos, João narrou que naquele tempo Jesus disse que as suas ovelhas escutam a sua voz. Ele as conhecia e elas os seguiam. Que ele lhes dava a vida eterna e elas jamais se perderiam. E que ninguém lhes arrancaria de sua mão, e que seu pai que lhe deu estas ovelhas era maior que todos e ninguém poderia arrebatá-las da mão do pai. E concluiu dizendo que ele e o pai são um. Meus irmãos, foi a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse 4º domingo de Páscoa. Que Jesus se compara ao bom pastor por vários motivos. Ele dá a sua vida por todas as ovelhas. Ele não discrimina nenhuma delas e não desiste de buscar alguma ovelha que por acaso se perca do rebanho. Isso significa que Jesus deu e dá a sua vida por cada um de nós e que está sempre de braços abertos para perdoar os nossos pecados. Ele afirma conhecer cada ovelha e afirma que cada ovelha também o conhece, mesmo que esteja perdida ou afastada do seu rebanho. Isto significa que se uma vez fomos batizados em Cristo e conhecemos o seu Evangelho, haverá sempre impregnados em nós o Espírito Santo, que está sempre prestes a se manifestar, basta para isto abrirmos o nosso coração. Ele afirma conduzir ovelhas que não eram somente do seu redil. Ele buscará reunir todas as ovelhas em um só rebanho. Isso significa que toda criatura humana faz parte do projeto de salvação de Jesus. Por isso, é fundamental sermos missionários de sua palavra. Como afirmou para João, um dos anciãos daquele cordeiro que estava no meio do trono seria o nosso pastor e nos conduziria às fontes da água da vida. Amém? Um dia me darão vosso